Entre todos os pecados que o ser humano ele pode cometer, existe um que está fora do perdão do alcance. Sim, assassinatos, satanistas, adultérios, todos podem ser perdoados e declarados inocentes se houver algum arrependimento. Mas quem comete esse pecado específico selou o próprio destino no lago de fogo. Aí a grande pergunta que fica é: que pecado que é esse? Foi o próprio Jesus que apresentou essa ideia assustadora, a existência de um pecado imperdoável. Não me entenda mal, eu não falo isso de maneira leviana. Conheço pessoas que vivem angustiadas, achando que já cometeram esse pecado e que por isso estão perdidas para sempre. Eu quero saber se você já pensou nisso, cara. Deixa aqui nos comentários antes de continuar esse vídeo, que você vai ter essa resposta. Mas a resposta de Jesus, né, é muito mais profunda do que eu imaginava, cara. Porque quando mais eu mergulhei nessa história, mais perguntas me surgiram. Por exemplo, dá para cometer esse pecado sem perceber? Deus realmente endurece o coração de algumas pessoas e as manda para o inferno sem que elas tenham a escolha disso? E será que tem alguma peça faltando nesse quebra-cabeça escondido nas palavras mais conhecidas de Jesus? Vamos lá, cara. Durante o ministério de Jesus, ele fez milagres extraordinários. Deu visões aos cegos, audição aos surdos, fez paralíticos andarem. Ele fez isso tudo mesmo sem pecar, mesmo sem nunca errar. Ele teve entre seus maiores inimigos os líderes religiosos daquela época. Se lê a história, você percebe que eles o testavam, eles armavam ciladas, o acusaram de tudo e até conspiraram para matar Jesus. Ou seja, dentre todas essas maldades feitas com Jesus, uma atitude específica se destacou, né? Algo que ele chamou com todas as letras de pecado imperdoável. Então vamos entender em que contexto isso aconteceu. Jesus, por exemplo, ele curou um homem cego, cego e mudo. Um milagre claro. Ninguém podia negar aquele milagre. Mas os fariseus explicaram aquilo dizendo que Jesus tinha feito aquilo porque estava aliado ao príncipe dos demônios, Beelzebu. E nesse ponto, Jesus rebateu essa acusação absurda. Ele disse assim: se um reino está dividido contra si, ele não pode subsistir. Em outras palavras, se você não conseguiu entender, se ele estivesse expulsando demônios com o poder do próprio demônio, o reino de Satanás estaria se autodestruindo. Então, Jesus ele deixa claro: é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios. E é aí, galera, que ele diz algo aterrorizante nesse contexto. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Quem disser algo contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem do que há de vir. Agora pare e pense, cara, é com isso aí que a gente está lidando, cara. Quantas pessoas já ouviu falando mal de Deus ou até mesmo do Espírito Santo? Agora pensa, se fosse só isso, estamos todos condenados, cara. Ou será que existe, por exemplo, algo a mais por trás dessas palavras de Jesus? Eu acredito que para entender a gente precisa olhar com atenção para 3 termos que muitas vezes são ignorados. O primeiro é o próprio príncipe dos demônios, Beelzebu. Beelzebu não era apenas um nome jogado ao acaso. A origem dele é antiga. Volta lá nos tempos do rei de Acabe durante o ministério do profeta Elias. Então, Acabe foi o rei de Israel por cerca de 22 anos e fez mais mal aos olhos do Senhor do que todos os reis anteriores. Então, o que isso é muito impressionante, considerando o nível de idolatria dos reis que vieram antes deles. Mas o que realmente marcou, cara, o reinado de Acabe foi a sua esposa, Jezabel. Você já escutou essa história, eu acredito. Juntos eles espalharam idolatria, construíram altares para deuses pagãos, até instituíram prostituição nos próprios locais de culto. E durante o reinado dele, a cidade de Jericó foi reconstruída, o que custou a vida dos filhos do homem que o reconstruiu, né? Exatamente como Josué havia profetizado mais de 500 anos antes. Então, depois da morte de Acabe, seu filho Acasias assumiu o trono, e foi ele quem trouxe à tona o nome Beelzebu de forma direta. A história diz que após ele cair do alto do seu palácio, Acasias ficou gravemente ferido. Deitado à beira da morte, mandou seus servos consultarem a quem? A Beelzebu, o deus de Ekron, para saber se ele iria se recuperar. Interessante que esse nome significa o Senhor das Moscas. Era associado a um deus pagão dos filisteus, um espírito condenado por Deus e confrontado pelo profeta Elias.
Só que mais tarde, o nome Beelzebul foi incorporado na tradição judaica como referência ao líder dos demônios, uma figura que representava a total oposição ao Espírito de Deus. E agora, né, séculos depois, os fariseus estão acusando Jesus de se aliar a esse mesmo ser para realizar milagres. Então você entende nesse contexto a gravidade do que aconteceu naquele tempo. Em outras palavras, né, eles estavam dizendo que a obra do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus, era na verdade obra do diabo. Essa acusação, gente, pelo amor de Deus, era mais do que errada, era equivocada, era maldosa. Jesus não estava apenas sendo rejeitado como pessoa, né? A ação do Espírito Santo diante dos olhos deles estava sendo insultada, né? Atribuída ao inferno. E quando a gente entende o contexto do que aconteceu, a gente começa a entender por que esse pecado ele é imperdoável. Antes de continuar nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e também comenta o que você está achando desse vídeo, quais vídeos você querem que apareça mais aqui no canal, porque eu creio que esse vídeo está te ajudando muito. Então, se você gosta de Bíblia, é nesse canal que você quer estar inscrito. Então vamos lá, cara. Para entendermos o peso da acusação feita contra Jesus, a grande pergunta é: por que esse pecado ele é imperdoável? Até porque, né, Jesus mesmo disse: até quem falar contra o Filho do Homem pode ser perdoado, mas quem blasfema contra o Espírito Santo, esse não pode ser perdoado. A resposta, eu acredito que a resposta está em quem é o Espírito Santo e o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é ele quem abre os olhos, é ele que transforma corações, é ele que leva as pessoas ao arrependimento. Sem a atuação do Espírito Santo, ninguém se volta para Deus, ninguém se arrepende de verdade. Ou seja, galera, quando alguém rejeita deliberadamente o Espírito Santo, sabendo quem é ele, o que ele está fazendo, como ele age, o que ele faz, não sobra mais nenhum caminho. Sabe por quê? Porque é como se uma pessoa fechasse a única porta que poderia salvá-la. Não é que Deus não quer perdoar, é que a pessoa rejeitou o próprio meio de ser perdoado. O mais assustador é que isso não acontece de uma hora para outra, é um processo. A pessoa vai ouvindo, vai resistindo, vai endurecendo, até que já não sente mais nada. A verdade não incomoda, a voz do Espírito é ignorada, o coração fica insensível. É exatamente isso que os fariseus estavam fazendo. Mas aqui vai uma coisa muito importante. Se você está ouvindo isso e está com medo de ter cometido, por exemplo, esse pecado, provavelmente você não cometeu esse pecado. Porque quem cometeu esse pecado já não sente mais medo desse pecado, já não se preocupa e já não pergunta mais. Se ainda há temor em você, então ainda há muita esperança, gente. Ainda dá tempo para ouvir a voz do Espírito Santo e responder com arrependimento. O pecado imperdoável não é sobre errar, é sobre recusar com consciência a obra do Espírito Santo e a salvação em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Cara, deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é importante. A gente pode debater também aqui nos comentários acerca desse tema. Se for necessário, envie esse vídeo para alguém que eu acredito que vai ajudar muito essa pessoa. Deus abençoe e até a próxima.